Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Esta semana, o ator Charlie Sheen assumiu publicamente que é portador do vírus HIV. O ator americano, de 50 anos, admitiu que já há 4 anos ele sabia que é HIV positivo. E durante esse período, mesmo depois de descobrir a sua condição, ele continuou mantendo relações sexuais com várias pessoas, incluindo prostitutas. Mas uma das razões por que ele decidiu assumir publicamente esta sua condição esta semana foi porque, nos últimos anos, ele já pagou mais de 10 milhões de dólares. Exatamente. Mais de 30 milhões de reais por causa de chantagens sofridas por pessoas próximas que sabiam da condição dele e ameaçavam divulgar isso para a mídia. E ele, então, tentando comprar o silêncio dessas pessoas, pagou tanto dinheiro assim. E nós não estamos aqui para divulgar essa notícia como se, olha a fofoquinha, saiu do forno agora. Não. Na verdade, nós estamos aqui para falar como que esse estilo de vida é perigoso. Porque o Charlie Sheen, ele sempre teve esse jeito até mesmo de se gabar em relação à vida amorosa dele. Ele sempre gostou e promoveu esse tipo de coisa, de você ter várias mulheres, de você viver a vida mesmo como playboy, sabe? Aquela vida boêmia, né? Que não tem nenhuma restrição, né? E ele até fez um show, uma comédia que vocês já devem conhecer, o 2.5 Men, que ele praticamente vive a vida dele no personagem, né? É baseado realmente na vida dele. E muitas pessoas aplaudem, né? Isso, muitas pessoas gostam de assistir esse seriado, e muitos homens acham isso o máximo, né? Porque, olha só, ele tem tantas mulheres e está sempre feliz, tem tanto sucesso, o que na verdade não é verdade, né? Porque, olha só, ele agora, aos 50 anos, está com essa doença, ele tem um monte de filho com um monte de mulher, né? E ele não tem uma família, ele não tem uma esposa. Então agora ele está com essa doença e ele está sozinho. E pior, ele não tem uma perspectiva agora de fazer uma família por causa dessa doença. Uhum. Não só por causa da doença, é claro, ele tem uma reputação, mas a doença também a doença também não é uma atração para muitas mulheres que querem um casamento, que querem uma família, né? Quer dizer, é triste isso. E ele, ainda bem que ele, pelo menos agora, provavelmente ele vai parar com essa vida. Eu espero que ele vá parar com essa vida, né? Fica a questão aí, se ele vai parar realmente ou não. Mas eu fico pensando também, Cristiane, o outro lado. Quantas mulheres que dormiram com ele, e não incluindo as prostitutas, que também achavam que estavam desfrutando da liberdade delas, dos prazeres da vida. Afinal, o Charlie Sheen foi, há apenas alguns anos, o ator mais bem pago da televisão americana. Uma das séries de mais sucesso da TV era a série que ele fazia, que era protagonista. Então eu imagino quantas mulheres que foram para a cama com ele achando, eu fui para a cama com o Charlie Sheen. Uhum. E agora estão desesperadas, marcando consulta, marcando exame no seu médico para saber se elas contraíram também o vírus HIV. Quer dizer, é o resultado dessa vida irresponsável, promíscua, que muitas pessoas escolhem manter simplesmente achando assim, a vida é uma só, a vida é curta, você tem que aproveitá-la. Só que
a definição... Ela pode ser mais curta ainda, Exatamente. Né? A definição de aproveitar a vida que essas pessoas têm é exatamente o que encurta a vida delas. Então, nós estamos dando a notícia como um alerta, ainda que uma só pessoa desperte com esta notícia, já teremos satisfação nisso. E não estamos aqui recriminando os portadores de HIV, sabemos que deve haver muitos nos ouvindo agora, e não estamos aqui dizendo que todos os portadores do vírus HIV são como o Charlie Sheen, que seguia esse estilo de vida. A pessoa pode contrair HIV de várias formas, não somente por uma vida promíscua. O Charlie Sheen, além da vida sexualmente promíscua, ele também era usuário de drogas, isso pode ter vindo através das drogas. Então há várias maneiras que a pessoa pode contrair HIV e nem necessariamente culpa dela. Mas a boa notícia é que se você agora, pelo menos, aproveitar a sua situação e quiser daqui para frente minimizar o sofrimento seu e das pessoas ao seu redor, você pode. Esperamos que o Charlie Sheen faça deste episódio na sua vida realmente um novo capítulo dela. E não simplesmente mais um drama que será apenas mais um na sua decadência, porque ele vem numa decadência espiral desde os últimos anos, em que ele perdeu o show dele, perdeu contratos, atualmente não está trabalhando em nenhum projeto de televisão, pelo menos. Perdeu aí, como ele mesmo admitiu, mais de 10 milhões de dólares em subornos, comprando o silêncio de pessoas. Quer dizer, esperamos que a partir daqui ele venha tirar força disso e pelo menos fazer desse próximo capítulo da história da vida dele algo melhor. Você pode ter errado muito até hoje. E você pode, a partir de hoje, parar de errar. Você pode parar de errar. Você não precisa continuar errando porque você já errou tanto, né? Como muitas pessoas, às vezes, acham que não tem mais jeito para elas. Então, vou errar mesmo, vou me aprofundar ainda mais nesse erro aqui. Não precisa disso. Não sei de onde você tirou essa decisão aí, porque não é necessariamente verdade. Você pode parar de errar, você pode decidir parar de errar. Você está assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. The sun is filling up the room and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love. And I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Você já parou para pensar quais os principais problemas no seu relacionamento? Vou te dar um tempo. E você já pensou que 50% desses problemas pode ser culpa sua? Eu acho que eu tive muita culpa. Eu não conversava. Eu já falava um monte, não procurava saber o que aconteceu realmente. Achava que aquilo que eu falava, né, é o que predominava e pronto. A falta de compreensão, né? A falta de compreensão, de ouvir,
o outro também. Desconfiança, ciúmes, né? Muito ciúmes. Se um fica nervoso é porque o outro provoca. Então eu acabo reclamando e por eu ser a culpada, ele acaba também reconhecendo que ele também teve um erro. Então o perdão acaba vindo da parte dos dois. Porque o amor, na verdade, ele só cresce por causa dos problemas. Ele só amadurece, ele só fica mesmo forte por causa dos problemas. Porque é fácil você amar uma pessoa quando tudo está bem. É muito fácil isso. Como é que você vai saber se isso é amor de verdade? É por isso que nós sempre falamos que o amor só vem depois do casamento. Porque normalmente durante o namoro, um está querendo conquistar o outro, então ninguém faz caso de nada, não tem muitos problemas, você não vê aquele outro lado da pessoa. Depois que você se casa, aí vem a fase de adaptação. Por quê? Porque agora você vê o outro lado da pessoa. E é difícil. Vocês têm muitas diferenças. E aí que você vai mostrar que se seu amor por aquela pessoa, se o seu compromisso com ela é verdadeiro ou não. Aprender a identificar onde você errou é um importante passo para mudar. E este é apenas um dos ensinamentos que estão refazendo a vida de muitas pessoas. A terapia do amor, na verdade, é uma escola, né? Uma escola do amor. A gente aprende a trabalhar também o nosso interior. E eu aprendi meios de lidar melhor com a situação, não focando nele e focando mais em mim. Talvez tem coisas tão simples, tão detalhes que deixa passar que às vezes acaba prejudicando, né? Então, às vezes eles mostram esses detalhes que a gente tem que consertar e melhorar. Ela coloca a felicidade dela acima dos votos que ela fez lá no casamento. O que você acha que vai acontecer com esta pessoa? Ela vai se separar porque está supostamente infeliz no casamento, vai buscar uma outra pessoa que ela crê que vai lhe fazer feliz, e o que vai acontecer? Ela vai fazer essa outra pessoa infeliz por causa do seu egoísmo. Consequentemente, vai se sentir infeliz de novo e vai descartar essa próxima pessoa e buscar a outra e assim por diante. Conflitos em um relacionamento a dois são uma certeza na vida de um casal, mas você pode aprender como lidar com eles. Eu estou muito confiante e me sinto preparada para um novo relacionamento. Agora, não mais com foco em mim, nas minhas inseguranças, mas com foco em fazer a outra pessoa feliz. Tive outros relacionamentos e eu errei muito por não saber como agir no momento em que agir, e eu tenho aprendido muito isso. Venha aprender também com a Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas na Avenida Celso Garcia 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Vamos responder agora a pergunta da Eli. Estou grávida de 5 meses e meu marido arrumou uma amante. Ele diz que não quer mais continuar comigo. São 14 anos de casamento. Já tenho 3 filhos com ele e ainda crio 2 filhas. Ele está totalmente perdido em todos os sentidos. Vocês podem me ajudar? Bom, a primeira pergunta que vem à minha mente, Eli, e pode ser que não seja o caso, mas uma coisa que a mulher tem que sempre verificar antes de engravidar, né, antes de trazer uma outra criança ao mundo, é ver se o ambiente em casa está propício para essa criança, né? Então, eu não sei como é que vocês estavam quando você engravidou. E muitas mulheres, não pode não ser o seu caso, mas muitas mulheres engravidam justamente para resolver um problema com o marido. Então, elas pensam assim, bom, agora que eu estarei grávida, ele vai começar a me dar mais carinho, vai começar a me dar mais atenção. E não é a gravidez nem o filho que resolve o problema de casamento, né?
Então eu não sei se é o caso dela, mas é bom falar aqui para as nossas alunas que não é por aí. Eu sei que isso aí é uma coisa muito comum para as mulheres. Vamos ter um filho. Deixa eu ter um filho logo, porque você já tinha 3, você já tem 3, né? Com mais 2. Quer dizer, são 5. E você quis engravidar. Não sei se você sabia, né? Talvez foi sem querer, não sei. Mas fica aí o aviso para as mulheres que pensam que uma gravidez, um bebezinho, vai fazer o marido mudar. O casal, nós normalmente aconselhamos o casal, especialmente o recém-casado, que espere pelo menos uns 5 anos. Uns 5 anos, se possível. Isso é uma recomendação, não é uma regra, não é uma lei, mas é uma recomendação. O casal recém-casado deve aguardar uns 5 anos, ou próximo disso, antes de decidir ter uma criança. Por quê? Os casamentos hoje no Brasil, os casamentos de forma geral, a média de duração dos casamentos hoje está entre 7 a 8 anos e diminuindo. Isso segundo o IBGE, segundo as estatísticas. Os casamentos em geral que terminaram, a duração média desses casamentos que terminaram está em 7 a 8 anos. Então, pode ser mais, pode ser menos, em média. Então, muitos casais, infelizmente, não estão em condições de começar uma família até que tenham certeza que o casamento está estável, que eles se casaram, que eles estão bem, estão encaixados, estão bem, seja economicamente, emocionalmente, em todos os sentidos, para que então eles possam trazer uma criança que vai ter um ambiente, uma situação propícia para ela. E não vai chegar em um meio de uma zona de guerra, como acontece, por exemplo, neste casamento aqui da Eli e em tantos casamentos, infelizmente. Crianças que crescem no meio de fogo cruzado dos pais. Isso é, no mínimo, uma grande irresponsabilidade. Então planeje e aguarde. Isso aos recém-casados. E nunca procure usar filho como um brinquedo, uma boneca para te distrair dos problemas de casamento. Ou achar que o filho vai segurar o casamento. Se filho segurasse casamento, não haveria mãe solteira no mundo. Não haveria pai solteiro no mundo. Pense nisso. Fica esse alerta. Agora, ela pede ajuda. O que fazer? 5 meses grávida, da 6ª criança, ele agora tem uma amante, diz que vai embora, não quer mais ficar com ela. Que ela diz que ele está totalmente perdido em todos os sentidos. Bom, a primeira coisa, se o seu marido está totalmente perdido, não se perca com ele. Não se entregue ao mesmo comportamento e ao mesmo caminho que ele está seguindo. Não vá com ele pelo caminho do erro. E você pode fazer isso mesmo que você não busque um amante, mesmo que você não faça bobagens, mas você pode ir por esse caminho e também se perder se você se desesperar. Se você achar que agora que ele está com uma amante e vai embora, que a sua vida acabou e não tem mais sentido para você fora deste homem que está te deixando. Então, ela também ficará perdida se ela entregar a força dela para o seu marido. Especialmente quando você é mãe, né? Quando você é mãe, então você não tem esse luxo, né, entre aspas, de enfraquecer, de fraquejar, de ficar triste, de ficar deprimida, de deixar tudo pro alto e fugir. Não, você não tem. Você tem outras pessoas, outras crianças que precisam de você. Então, o seu marido está sendo irresponsável de estar largando a família para ficar com uma mulher, que a gente não sabe nada dela, mas só dela ser amante já não diz muito bem dela, já não fala muito bem dela, do caráter dela, né? E ele também não está sendo
ele não está sendo forte, ele não está sendo um homem de caráter. Então, quem vai ter, os seus filhos vai ter quem? Eles vão ter o quem para ter como referência? Quem que eles vão poder chegar assim, poxa, papai me largou, mas a mamãe não. Mas a mamãe está forte, mas a mamãe está com a gente, mas a mamãe está segurando a barra aqui, sabe? Então, a mulher que tem filhos, ainda é maior a responsabilidade dela de ser forte, de não se deixar abater. Ele que está saindo, deixa ele errar sozinho. Você não precisa errar também e começar a jogar tudo pro alto, a querer também viver uma vida, sabe, deprimida, largada, pensando em morrer. Não faça isso. Você não precisa disso. Tá? E uma das coisas que mais atraem o marido de volta, né, é justamente essa força que a pessoa mantém. Ela não se deixou levar. Então ele pensa assim, ele olha para ela e pensa assim, nossa, olha só como ela... Eu saí da vida dela e ela continua vivendo. Uhum. Né? Quer dizer, eu é que estou perdendo. Eu que estou perdendo aqui, não é ela. Exato. Agora é hora, Eli, de você buscar fortalecer a sua vida, se preparar para a chegada desta criança, deste bebê, buscar apoio na sua família, familiares, amigos, apoio em todos os sentidos, para que você não aceite, não permita que este abandono e esta grande cafagestagem que o seu marido está fazendo com você derrube você. Além da dor que ele está causando por causa do término desse casamento, quer dizer, presume-se, né, o término desse casamento, ele está sendo um grande irresponsável com essa criança que é filho dele também, que está vindo por aí. Mas o que fazer? Você tem que olhar para frente, levantar a cabeça e ser forte. E eu repito, não seguir o caminho da perdição que ele escolheu para ele. Você não precisa ser parceira dele neste caminho. Você se fortaleça, e isso é possível. Você vai descobrir agora forças que você não sabia que você tinha. Você vai descobrir pessoas ao seu redor que são verdadeiros amigos, verdadeiro apoio para você, que você não sabia antes, porque agora você está numa situação em que você precisa contar com si mesma, com esses amigos e principalmente com Deus. Se apegue a Deus principalmente. Você vai passar por isso, você vai vencer, tá bom? Nós vamos responder mais uma pergunta. Aqui, se você tem uma pergunta sobre relacionamento, sobre vida amorosa, você pode entrar em contato com a gente através do site escoladoamorresponde.com. E a próxima pergunta é da Cleicimara. Bom, vou direto ao assunto. Tem 7 meses que estou casada. Não tenho muita relação sexual com meu marido. Às vezes ficamos até mesmo semanas sem ter relação. Ele não me procura e eu também não o procuro. Tenho apenas 7 meses de casada e sinto que meu casamento está indo para o ralo abaixo. O que devo fazer para acender a chama no meu casamento? 7 meses de casada e praticamente vocês não têm relação sexual, ficam semanas sem ter relação sexual, sem procurar um ao outro. Pode ser por várias razões que isso está acontecendo. Infelizmente, hoje em dia, muitos casais estão permitindo que o cansaço, que o estresse seja uma desculpa para eles não se manterem ativos sexualmente. Isso cabe a vocês superarem. Vocês têm que entender que o cansaço é algo que todos têm. Todo mundo tem cansaço, todo mundo tem estresse na vida. Até mesmo aqueles casais que não têm problema na cama. Os casais que são saudáveis sexualmente, que são ativos sexualmente, eles também têm as suas noites de cansaço. Eles também têm as noites de dor de cabeça, eles também têm as brigas. Todos eles têm, todos nós temos. Mas o que eles fazem de diferente? Eles não permitem que isso chegue na cama. Ou seja,
eu estou cansado, você está cansada, ou eu não estou afim, você não está afim, mas já faz aí 3 dias, já faz aí 5 dias. Nós não vamos permitir que isso aconteça, nós não vamos ficar como 2 irmãos dentro de casa, nós somos marido e mulher. E aquela questão, sexo é como comer comida. Basta beliscar que depois você tem fome. E você pode fazer algumas coisas, ô Clicimara, que vá ajudar o seu marido também. Porque, por exemplo, você disse que você não o procura, né? E muitas mulheres também erram aí, né? Porque elas pensam que isso é uma coisa que o homem tem que fazer, ele que tem que procurar. Se eu procurar e ele não querer, eu vou me sentir rejeitada, eu vou me sentir humilhada. Então, elas deixam essa área da vida do casal praticamente para o marido resolver. E o marido que não está fazendo nada, então ninguém faz nada e a coisa fica, né, parada. Então, você tem que começar a ser mais ativa nessa área, ou seja, você deve falar para ele, olha, hoje eu quero, olha, estou afim. Você coloca uma roupa mais especial, você prepara aquele momento à noite, não fica querendo ver muita televisão, querendo resolver um monte de problema, falar sobre contas a pagar antes de dormir, né? Prepare aquele ambiente, aquele horário que vocês têm para ficar juntos à noite e avança no rapaz. O que eu posso falar? Avança no rapaz. Mas cuidado nesse avançar para não ir com muita sede ao pote, né? Mas eu entendi o que você quer dizer. Se ele não está tomando essa atitude, ela vai ter que tomar. Né? É que a mulher muitas vezes não, sempre, a mulher não quer ser rejeitada, ela não quer avançar e depois receber um chega pra lá, não é? Então ela tem que ter algum tipo de segurança de que o avanço dela será encontrado com portas abertas, não é? Provavelmente, no caso dela, Renato, ele vai aceitar. Provavelmente ela poderia estar fazendo mais isso. Porque vocês parecem não ter problemas, você não fala de nenhum outro problema, né? E provavelmente é isso, vocês estão cansados, vocês estão muito atarefados e deixaram essa parte do casamento para quando tem tempo, quando tiver tempo, né? O grande erro dos casais hoje é que eles estão esperando o famoso momento espontâneo, né? Eles querem que, se não estou com vontade, se der vontade eu vou, então não estou com vontade, não estou com vontade. E vocês têm que ser intencionais com respeito à vida sexual e não ficar esperando o momento espontâneo, porque o momento espontâneo vai acontecer esporadicamente, mas não tem aviso. Então, se você ficar dependendo do momento espontâneo, vocês poderão nunca ter... E às vezes só um tem esse momento espontâneo. E quando um tem, o outro não está afim, então os dois têm que ser intencionais. Não estou sentindo, mas eu vou sentir. Eu vou entrar no clima. E é isso que vocês têm que fazer. Então crie um clima, procure discutir isso com ele. Nós sempre recomendamos os casais a assistirem a nossa palestra em DVD, Sexo em um Casamento Blindado. Você pode adquirir esta palestra através do site casamentoblindado.com. Assista, está cheio de dicas para realmente acender a chama da vida sexual do casal. casamentoblindado.com, a palestra é Sexo em um Casamento Blindado. Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD.
Adquira agora pelo site casamentoblindado.com ou ligue DDD 21 3296 9393. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro. Mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Muitas pessoas têm participado das nossas palestras e o que nós vemos que mais ajuda as pessoas que têm tido resultados é que elas chegam a um ponto em que elas decidem não mais usar da sua ansiedade, da sua preocupação, da sua frustração, para se afundar mais. Ao contrário, elas passam a usar essa energia de frustração, de raiva, de vergonha, de humilhação, para mudar a situação delas. E é o que muitas pessoas não estão sabendo fazer. Por exemplo, nós temos aqui o e-mail da Sônia. A Sônia nos escreveu e ela é uma obreira na igreja. Olha só a situação da vida amorosa dela. O que está acontecendo? Ela diz o seguinte: sirvo a Deus há 12 anos, mas tenho um sentimento de tristeza muito grande. Por que Deus ainda não me abençoou na vida amorosa? Já me fiz essa pergunta várias vezes e me vem à cabeça que se nem para a obreira-chefe da minha igreja Deus deu um marido, acaso ele daria para mim? Olha só a dúvida, olha só a maneira de pensar, o raciocínio falho que esta obreira está tendo. Quer dizer, Cristiane, achando que porque eu trabalho muito para Deus, porque eu faço muitas boas obras para Deus ou na igreja, para as pessoas, automaticamente isso vai me garantir a bênção na vida amorosa. Quer dizer,
Deus vai me recompensar porque eu faço muitas boas obras na casa dele. Sendo que essas boas obras não são mais do que nossa obrigação. A obrigação de todo cristão é ganhar almas, é servir a Deus. Nós não estamos fazendo a Deus um favor, né, de servir a Ele. Nós estamos fazendo porque nós queremos dar para Ele mais o que Ele tem nos dado. E o pior, Renato, é depois dessa última pergunta que ela fez no e-mail, né, que você continua ali, a próxima frase que ela diz: parece que esse homem não existe. Quer dizer, você está servindo a Deus, mas você acha que esse homem não existe? Como assim? Eu não consigo reconciliar uma mulher que serve a Deus pensando que esse homem não existe. Não precisa nem crer em Deus para crer que entre 7 bilhões de seres humanos, digamos aí 3,5 bilhões de homens no mundo, muitos milhões dos quais ainda são solteiros, tem que haver pelo menos umzinho para ela. Não precisa nem crer em Deus para crer nisso. Mas ela, mesmo crendo em Deus, está começando a achar que tal homem, o seu futuro marido, não existe, mesmo crendo em Deus. E só voltando ao ponto da obreira-chefe que ela citou aqui, essa maneira falha de raciocinar, porque ela olha a situação de si mesma, solteira, e então, por questões que me escapam à razão, ela começa a olhar para a vida da obreira-chefe, que também é solteira, que trabalha muito mais do que ela em termos de obra de Deus, em termos de trabalhos voluntários na igreja. E ela pensa assim, bom, se ela não foi abençoada ainda, se Deus não deu para ela, vai dar para mim. Quer dizer, o raciocínio está tão falho porque a maneira correta de raciocinar sobre a situação desta obreira-chefe é exatamente o contrário. É você entender que obra de Deus não significa bênção amorosa. E nem... E ainda vou além um pouquinho, né? Não é porque a pessoa serve muito a Deus que ela é de Deus. Exato. Né? E fazer muito para Deus não está garantindo a você que você vai ser abençoada no amor. Seja você casada ou solteira. Porque nós fazíamos a obra de Deus e estávamos com um problema no nosso casamento. E fazíamos a obra de Deus 24 horas por dia, não em tempo parcial, como a maioria dos obreiros voluntários. Nós fazíamos a obra de Deus em tempo integral e o nosso casamento estava indo para o brejo. Então a obra de Deus não impede o casamento ou a vida amorosa de uma pessoa de ir de mal a pior. Basta que você não faça as coisas certas ou faça as coisas erradas para a sua vida amorosa ser um desastre. Mesmo fazendo a obra de Deus. Há pessoas, Renato, que elas fazem muito na obra de Deus justamente para não lidar com essa área da vida delas, né? Porque ela não quer estar sozinha em casa, ou ela não quer pensar em alguém, poxa, eu sou sozinha, não tenho ninguém, não tenho marido, deixa eu ir lá para a igreja e vou ficar me ocupando lá. Tem pessoas que fazem isso também. Que é uma forma de afeto, né? Você recebe um certo afeto. Não estão ali, na verdade, até para servir a Deus, mas mais para se servir. Tipo assim, eu não quero ficar sozinha em casa. Para se ocupar. Eu quero ter que me ocupar. Então, não vá por esse caminho, obreira Sônia, pensando a obra de Deus significa, se eu fizer bastante para Deus, Deus vai me abençoar automaticamente. Não é isso que ele ensina na sua palavra. Deus fala sobre buscar para encontrar. Buscar para encontrar. E não ficar parado esperando ser encontrada, ser achada. Bom, ela continua no e-mail dizendo: parece que esse homem não existe. Eu sei que devo confiar, mas há um mês tenho me sentido muito só. Minha alma precisa de alguém. Verdade. Lembro-me do testemunho de uma prostituta que em menos de 2 anos se converteu e se casou. Me sinto injustiçada pelo próprio Deus. A culpa é de Deus, né? Deus tem costas largas, né? Será que Deus se esqueceu de mim?
Até os mendigos e os animais têm um companheiro, menos eu. Pois é, Sônia, eu não estou aqui para aumentar a sua dor. Não, eu não quero aumentar a sua dor, eu não quero colocar você mais para baixo do que você já está. Mas eu quero dizer para você o seguinte: a maneira que você está usando a sua frustração está totalmente errada. Você está colocando a culpa em Deus, a culpa em todos ao seu redor, mas você não está olhando o que você tem de fazer de diferente para mudar a sua situação. Dizem que a definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você talvez tenha feito as mesmas coisas há 12 anos. Você é 12 anos obreira. E talvez nesses 12 anos você venha seguindo a mesma maneira de pensar, a mesma rotina, o mesmo. E por isso você tem tido resultados iguais. Você citou o caso dessa prostituta, essa ex-prostituta, que em 2 anos se converteu, se libertou, se converteu e se casou, mesmo tendo um passado de prostituição. E você sente que Deus fez injustiça com você. Pois é, Deus não faz injustiça. Deus não faz injustiça. Ele é justo para com os da fé. Ele trata a justiça como um ato de fé. Ou seja, é justo diante de Deus quem usa a fé. Essa ex-prostituta usou a fé dela. E essa sua fé lhe foi atribuída por justiça. Então ela foi justificada pela fé que ela usou. E muitas pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas entregues à obra de Deus, inclusive evangélicas, pessoas da igreja, obreiros, pessoas que ajudam as outras, são confiadas pelas outras, são contadas pelas outras para ajudar nos seus trabalhos voluntários, elas não conseguem se realizar na vida amorosa. Por quê? Porque elas não manifestam essa fé viva que as justifica diante de Deus. Essa fé que às vezes elas confundem com a fé de servir a Deus, de às vezes orar por pessoas, evangelizar, mandar demônio embora. Elas pensam assim, eu estou usando a fé. Tá, você está usando a fé para outras pessoas. E para você? Como é que você tem agido a sua fé na sua vida amorosa, obreira? Como? Para você. Estou falando com você. Não estou falando com o povo, com a igreja, Não, eu estou falando com você. Como é que você tem agido a sua fé para a sua vida amorosa? Então fica aí a pergunta que não quer se calar para você, Sônia, e para todas as Sônias que estão nessa situação. Eu me pergunto se ela está fazendo a terapia do amor, pelo menos, não é? Porque é muito comum a pessoa na igreja reclamar da sua vida amorosa e não está fazendo nada pela vida amorosa. Você sabia que existe uma reunião dedicada para mudar esse quadro que você está vivendo? Você sabia que essa reunião se chama Terapia do Amor? Você sabia que nós estamos aí às portas de um propósito de fé, na fé de Gideão? E a Terapia do Amor, a nação da Terapia do Amor, está em um propósito de oração de 24 horas pela vida amorosa de pessoas como você, que ainda não conseguiram se realizar. Você sabia disso? Você já entrou nesse propósito? Você já está empenhada, lutando com as suas forças para mudar o seu quadro, ao invés de ficar usando as suas forças para colocar a culpa, jogar essa frustração no ventilador e espalhar a culpa para todo mundo, inclusive para Deus? O que você está fazendo? Você já fez o que tem de ser feito? Você está agindo a sua fé? Então é aí que está a resposta, querida Sônia. É aí que está a resposta. Desculpe, mas eu não tenho palavras caridosas para dar a você. Eu não tenho sentimento de pena para dar para você. Eu tenho revolta. Eu tenho revolta para dar para você. Não contra você, mas contra a sua situação. E essa revolta você tem que deixar acender no seu coração contra o problema que você está vivendo. E não aceitar que isso continue, porque se você não fizer algo a respeito da sua vida amorosa, e rápido, eu estou vendo aqui
um quadro horrível na sua vida espiritual, porque você já chegou a culpar a Deus pelos seus problemas, você já chegou a desacreditar de Deus, igual o povo de Israel lá no deserto. Ah, onde é que está a água? Onde é que está o pão? Deus nos abandonou, tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui. Quer dizer, você acha que Deus tirou você do mundo para fazer você perecer na igreja? Você acha isso, ô Sônia? Quer dizer, olha o pecado da incredulidade que você está cometendo. Se você não cuidar da sua vida amorosa e logo, rápido, eu temo pela sua vida espiritual, que já está dando sinais de que está muito mal. Eu espero poder ter ajudado você e a todos os que estão na igreja, solteiros ou casados, que estão aí frustrados no amor e perguntando a Deus por quê. Despertem. Nós vamos a uma pausa e já voltamos com a Escola do Amor Responde. Fique com a gente. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudos sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor, e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Veja agora exemplos de pessoas que têm agido a sua fé e, através dela, resolvido suas questões amorosas. Antes da palestra, a gente vivia um inferno, porque ele tinha problema com vícios, com bebida, e nós casamos muito jovens. Nós somos há 10 anos casados, nós casamos com 20 anos. Com 13 anos eu comecei a fumar maconha, depois eu conheci a cocaína, o crack, só que eu parei. Só que quando eu comecei a namorar com ela e casei, parece que a minha vida fez assim. Me afundei nas drogas. E isso acarretou que eu não conseguia mais pagar as contas, pagar as dívidas. Tanto que nesses 10 anos, ela voltou para a casa da mãe dela durante 3 vezes. Por quê? Porque eu não tinha prazer em pagar as contas. Eu preferia pegar aquele dinheiro, sair na noitada, beber, usar droga. Enfim, a nossa vida era um inferno. Ele tinha um ciúmes doentio, a ponto de eu ter medo de conversar com qualquer pessoa na rua, de alguém me parar e pedir uma informação e, de repente, ele chegar e ver aquilo. Ficou aproximadamente dessa forma uns 7 anos, 8 anos. A gente se separava, a gente montava toda a nossa casa, comprava tudo. E ele recebia o dinheiro e gastava. Nunca pagava aluguel. As poucas, assim, as contas que eu conseguia pagar, eu pagava. Então, como eu pagava, eu sentia que eu era melhor do que ele. Cada um ia para sua casa porque não pagava as contas, não tinha como continuar na mesma casa. Mas ficava nessa coisa de a gente não conseguia ficar longe.
Aí daqui a pouco montava a casa, tinha que dar todas as coisas que a gente comprou. Eu amava ela, né? Mas eu não tinha força para conseguir vencer aquela situação. Porque nós ficávamos 6 meses, 1 ano e pouco, tudo bem, trabalhando direitinho. Aí de uma hora para outra eu saía, ficava 3 semanas fora de casa. Então eu assistia sempre os programas pela televisão. E aí eu resolvi vir. E aí eu comecei a assistir as palestras, comecei a mudar a minha forma de pensar, comecei a mudar as minhas atitudes, já comecei a respeitá-lo. Às vezes eu falava assim, eu tenho razão, né? Mas eu não vou discutir por isso. Então, aí às vezes ele falava alguma coisa e, em vez de eu brigar, eu concordava. Aí depois eu falava a minha opinião, quando eu vi que ele estava mais de boa. Então eu mudei e ele foi vendo a minha mudança também. Então ele foi mudando através da minha mudança. Quando eu vi a mudança nela, eu falo que ela mudou da água para o vinho, porque ela era uma pessoa totalmente diferente, porque nós temos apenas 7 meses de diferença, né? Eu sou 7 meses mais velho que ela. Então a mulher normalmente ela tem mais cabeça, mais madura que o homem. E muitas vezes ela não me aceitava. Mas com os ensinamentos das palestras, ela começou a ver a forma como agir, como deveria agir. E hoje eu sou muito feliz. Hoje eu falo que o meu casamento é perfeito. Tem sim brigas, porque todo casal briga, mas hoje nós nos entendemos muito melhor. O nosso relacionamento é muito melhor, há um respeito. Quando um fala, o outro ouve. Eu ouço muito mais o meu marido, eu respeito muito mais. Não há ciúmes nenhum. Esses ciúmes que tinha, doente, não tem mais. É maravilhoso. Eu vim de um lar totalmente destruído, de pais separados, e eu fiquei observando, eu falei, olha, um dia eu vou me casar, vou ter a minha família, e não vai ser assim. Só que, dado o momento da minha vida, eu deixei a ansiedade tomar conta de mim. Já não era falta de conhecimento, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu comecei a não praticar da forma que eu havia aprendido. E foi quando eu comecei a tropeçar. Então eu me envolvi com pessoas, namorei, tentei, e chegou um momento que eu determinei. Eu falei, não, eu vou ter a minha família, eu queria fazer do meu jeito. E aconteceu. Eu casei, mas aconteceu totalmente contrário à direção, né? Depois que eu me separei, demorou um tempo, eu me levantei e falei, não, agora eu vou continuar a minha vida. Eu deixei um pouco a ansiedade, só que eu comecei a me diminuir. Eu fiquei novamente querendo fazer do meu jeito, né? E me humilhava para as pessoas, eu me diminuía pelo fato de eu já ter sido casado, ter tido um relacionamento, e as pessoas, por incrível que pareça, que eu me aproximava, se aproveitavam da situação, falavam, não, mas você já foi casado, mas deu errado, que garante que vai dar certo agora? E eu fiquei novamente envolvido com aquela situação. Até que um dia eu dei um basta, e foi quando eu conheci ela, né? Ao contrário do Renato, eu tenho uma família sólida, meus pais são casados há muitos anos, então eu queria aquilo para mim, né? Só que eu fazia do meu jeito, sempre escolhi errado, e uma dessas escolhas, né, eu namorei uma pessoa por 7 anos e veio ao fim. E aí, com isso, eu sofri muito, e cheguei na terapia desse jeito, fracassada, né? Totalmente derrotada. E lá eu fui percebendo que o problema estava em mim. Eu tinha que me curar por dentro, né? Interiormente, eu tinha que me valorizar como mulher. E ali eu fui pegando as dicas, fui praticando passo a passo e fui entendendo também que a vida sentimental é razão, até que chegou o Renato. A gente conversou durante 15 dias intensamente. Não era o meu modelo ideal, é isso que eu quero dizer. Né? Às vezes as mulheres aí, elas, né, fazem um perfil, se fecham naquilo, né, e pronto. E aí perde a oportunidade. E não se tocam que cada item na lista que elas vão acrescentando é menos candidatos, né? Em 8 meses namoramos, noivamos e casamos, né? É uma honra poder passar a experiência para as pessoas, mas de algo que deu certo. E a gente fez algo ousado, né? Pensamos, até que tire da lua de mel. A gente podia ir para o Nordeste, até para fora do país.
né? Pessoas ajudaram, a gente tinha condição. Falei, olha, cada pessoa que vier aqui no nosso casamento, a gente vai dar um livro, Casamento Blindado. E a gente fez esse investimento. Eu vivia apaixonado. Era um sentimento doentio, era como se fosse um vício. A pessoa era como se fosse mais importante do que tudo para mim. Eu me afundei na bebida, na cachaça, me viciei na bebida, em prostituição. Não conseguia aquela mulher que eu amava, me prostituía, arrumava mulheres fora, várias mulheres. Alguns casos até dava certo, mas aí a pessoa já não me aguentava porque eu já estava viciado, mentia, traía. Isso causava muito sofrimento. Eu não vivia sem uma paixão. Era coisa doentia, era uma coisa inexplicável. Perdi um emprego, atrapalhou a vida financeira. Só vivia em bares, só vivia nos piores lugares do mundo. Foi dessa forma que eu cheguei à terapia. Solteiro e nessa situação? Solteiro, infeliz, sozinho. O que o tratamento na terapia do amor ajudou você? O mais importante que eu aprendi, que eu tinha que cuidar de mim. Hoje está uma maravilha, hoje já não tem mais isso, hoje é um paraíso. Nunca fui muito definida na vida sentimental, mas não tinha um sofrimento muito grande por isso. Eu fui convidada para participar da terapia e comecei a entender que você tem que buscar teu objetivo, como tem que ser essa pessoa, como eu tenho que ser para aquilo dar certo. E depois de um tempo, eu acabei conhecendo ele. Hoje vocês estão casados há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. 9 anos. É. Então acabou aquela coisa de paixão? Acabou. Era um espírito mesmo de sentimentalismo, é uma coisa inexplicável, coisa de você ficar correndo atrás da pessoa e a pessoa te humilhando, e você, vivendo na dependência da pessoa. Hoje não, hoje nós dois somos um só. Qual seria o mal do século? O que fazer quando a pessoa que você ama pede o divórcio? Homem e mulher ficam mais frágeis e debilitados. Entram num estado crítico de saúde. Alguns caem em depressão e chegam a pensar em tirar a própria vida. Venha aprender a melhor maneira de salvar o seu relacionamento, restaurar a união na sua casa, obtendo a cura do mal do século, a infidelidade. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nesta quinta-feira, nós queremos chamar você para a palestra da Terapia do Amor. Você que não aguenta mais a sua situação amorosa, você que está a ponto de pôr um fim no seu problema de maneiras até erradas, e você quer uma solução, você quer usar a sua frustração da maneira correta para resolver o problema. Então, nesta quinta-feira, Cristiane e eu convidamos você para estar conosco aqui na Terapia do Amor. Às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E em todo o Brasil também acontece a Terapia do Amor. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais detalhes. Convidamos todos os casais e solteiros para esta palestra. Voltamos amanhã, alunos, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.